nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 15, a criação de disciplina nos funcionários. Os padrões de desempenho variam de acordo com o negócio em que você está e podem até variar entre departamentos da mesma empresa, pela variedade de tarefas envolvidas. Todo funcionário que você está gerenciando deve saber quais são os padrões esperados de trabalho. Você cria problemas para si mesmo quando disciplina um funcionário com base em padrões imprecisos de trabalho. Fazer isso vai enfraquecer sua posição no processo e levar facilmente a compreensão realmente equivocadas. Você não pode usar uma abordagem nebulosa dos padrões de desempenho. Vamos supor que você fez um trabalho satisfatório de estabelecer padrões para cada função. Com toda a probabilidade, esses padrões estão escritos na forma de uma descrição de cargo. Essa descrição indica os elementos de responsabilidade que se aplicam ao emprego, que permite a você medir os indivíduos de acordo com esses padrões. Agora, você deve ter métodos dentro de sua área de responsabilidade que lhe permitam ter consciência constante do desempenho das pessoas em relação aos padrões. Você não pode operar na suposição de que, a menos que esteja ouvindo reclamações dos clientes ou de outros departamentos, o desempenho é aceitável. Quando esses sinais de alerta surgem, danos sérios podem já ter sido causados. Conhecimento prévio. Sua atitude em relação ao desempenho dos membros de sua equipe é crucial. O lugar e o momento de transmitir essa atitude é na primeira vez que eles pisam no emprego. Eles precisam saber exatamente o que se espera deles, tanto em seu período de treinamento quanto depois que eles o completarem. Durante o período de treinamento, você vai aceitar menos em termos de qualidade e de quantidade. Assegure-se de, durante o treinamento, ter as coisas estruturadas para que os erros do funcionário em treinamento não saiam de seu departamento. O feedback é crítico para uma disciplina apropriada e eficaz. Você precisa projetar seus sistemas de modo que um desempenho abaixo dos padrões combinados chame rapidamente sua atenção. É vital que você saiba, assim que possível, quando o desempenho está abaixo do padrão, para que você possa lidar com isso imediatamente. Na discussão a seguir sobre procedimentos disciplinares, vamos supor que você determinou padrões claros e que os funcionários conhecem e entendem esses padrões. Além disso, você tem um método adequado de feedback, de modo que sabe quando o desempenho abaixo do padrão é um problema. Nunca torne isso pessoal. Uma das regras mais antigas de gerenciamento é que a disciplina do funcionário deve sempre ser tratada em particular. Nunca humilhe um funcionário, mesmo em caso de demissão. O funcionário sempre deve ser levado a entender que o que está sendo discutido é o desempenho, não a pessoa. Gestores demais, em todos os níveis de experiência, transformam uma discussão sobre baixo desempenho em ataque pessoal. Na maior parte dos casos, isso provavelmente não é feito com maldade. Esse tipo de abordagem simplesmente não é bem pensado. As aberturas a seguir frequentemente levam a discussão a um começo terrível. Frases para se evitar. Exemplo: 1. Você está cometendo erros demais. 2. Não sei qual é o seu problema. Nunca vi alguém fazer tanta besteira no trabalho quanto você. E 3. Seu desempenho está tão abaixo do padrão que não temos uma palavra para descrevê-lo.
Essas são afirmações ultrajantes, mas ataques como esses são ditos em um dia de trabalho em algum lugar. Os gestores podem até ter razão, mas acabaram de tornar seus problemas piores do que precisavam ser. Essa abordagem vai fazer com que os funcionários sintam que estão sendo atacados pessoalmente. Quando atacados, nossa tendência natural é nos defendermos, e as barreiras defensivas dos funcionários vão, com quase toda a certeza, se erguer. Agora, os dois lados da conversa têm de lutar através dessas barreiras para voltar ao problema. Dê aos funcionários o benefício da dúvida. Você pode dizer, por exemplo, sei que nós dois queremos seu sucesso, então vamos conversar para melhorar os resultados que você está obtendo. Cuide do desempenho abaixo do padrão, vendo-o como resultado de algum mal-entendido sobre como o trabalho deveria ser feito. Talvez o funcionário tenha perdido alguma coisa no processo de treinamento, e isso criou uma deficiência no sistema, que está fazendo com que o trabalho caia abaixo dos padrões combinados. Ao optar por essa abordagem, você informa ao funcionário desde o início que você está falando sobre o desempenho e não sobre a pessoa. Dar e receber. Você deve ter uma conversa, não fazer um monólogo. Muitos gestores falam sozinhos, o que em geral resulta em ressentimento por parte do receptor. Você precisa estimular a participação do funcionário na conversa. Sem ela, há uma boa chance de que você não vá resolver o problema. Cuidado agora e não exagerem. Alguns executivos, em seu esforço para serem escrupulosamente justos, assumem tanta cautela e discernimento que o funcionário sai do seu escritório esperando ganhar um aumento por desempenho excelente. Você precisa fazer com que o seu funcionário entenda que o trabalho não está de acordo com os padrões. Como você diz isso, porém, tem importância decisiva. Quando chamar o funcionário a seu escritório, deixe-o à vontade. Isso pode não parecer grande coisa para você, mas para um funcionário não familiarizado com seu escritório, você é o chefe. E ser chamado à sua presença pode ser uma perspectiva assustadora. Portanto, faça todo o possível para deixar a outra pessoa confortável. Estimule o funcionário a participar da discussão no início do jogo. Você pode começar com uma afirmação como essa. Por exemplo, Derek, você está conosco há 3 meses agora e acho que é hora de termos uma conversa sobre como você está indo. Como sabe, tenho grande interesse em que você tenha êxito nesse emprego. Como você acha que as coisas estão indo? Ao usar essa abordagem, você estimula o funcionário que não está com o desempenho à altura dos padrões a levantar ele mesmo o assunto. Raramente é surpresa para um funcionário saber que padrões especificados não estão sendo alcançados. Se esse é o caso, você tem mesmo problemas sérios, problemas de treinamento e de comunicação. Enquanto o funcionário descreve como as coisas estão indo, você conduz a conversa para os padrões que não estão sendo atingidos. Por exemplo, você pergunta: você acha que está perto dos padrões que estabelecemos para funcionários experientes? Se a resposta for sim, você pode perguntar: você acha que seu desempenho está no mesmo nível de um funcionário experiente? Se a resposta outra vez for sim, então o funcionário pode estar fora de contato com a realidade. A ideia é continuar a fazer perguntas desse tipo até conseguir o tipo de resposta que leve a uma discussão sobre a qualidade do trabalho. Obviamente, se todos os seus esforços com discernimento não fazem o funcionário levantar o assunto crucial, você não tem escolha além de inseri-lo você mesmo na conversa. Para o funcionário que insiste em afirmar que as coisas estão indo bem, você pode dizer, por exemplo: essa é uma observação interessante que você fez sobre a qualidade do trabalho, porque não é isso que eu estou vendo. Por que você acha que minha informação é diferente da sua?
Você então está com a questão sobre a mesa para ser discutida. Elimine as incompreensões. À medida que você avança na conversa, use técnicas que garantam que o funcionário saiba o que é esperado. Obtenha feedback sobre aquilo que vocês dois concordaram mutuamente, para que não haja incompreensão mais tarde sobre o que foi dito. É sempre uma boa ideia escrever um memorando após a conclusão da conversa e botá-lo no arquivo de funcionários. Isso torna-se particularmente importante se você está gerenciando muitas pessoas e é possível que 6 meses depois você não se lembre dos detalhes da conversa. A primazia da pessoa. Há problemas relacionados ao desempenho de um funcionário que não podem ser separados da pessoa. Ao falar da qualidade ou da quantidade de trabalho de um funcionário, é óbvio que as técnicas discutidas nesse capítulo podem ajudar a estabelecer com firmeza na mente do funcionário que existe uma diferença entre sua crítica do trabalho e sua visão da pessoa. Mas, com certos problemas de atitude, é mais difícil fazer a distinção e, em muitos casos, ela não pode ser feita. Vamos supor que você tem um funcionário extremamente satisfatório, que não parece conseguir chegar ao trabalho na hora. Disciplinar funcionários insatisfatórios é mais fácil que disciplinar um funcionário problema, como esse que você obviamente quer manter. O que acontece nessas situações é óbvio. Se você permitir ao funcionário o privilégio de chegar atrasado todos os dias, você vai criar um problema moral com o resto das pessoas que respeitam os horários de trabalho. Não importa o quanto o desempenho dessa pessoa seja superior. Isso obviamente não se aplica se o seu escritório tem horários de trabalho flexíveis. Ao falar com um funcionário satisfatório sobre este problema, uma das melhores abordagens é explicar as dificuldades gerenciais que você teria se todos os funcionários ignorassem o horário de trabalho. Você não poderia tolerar essa situação. Além disso, o funcionário está criando dificuldades para si mesmo. Você pode, então, entrar na discussão com algum detalhe e começar a trabalhar em uma solução. Você pode descobrir que um funcionário está lidando com um problema recente, que é difícil ou mesmo impossível de resolver. Um exemplo comum são os desafios de se cuidar de filhos. Às vezes, creches têm políticas restritivas ou as mudam, de modo que isso tem impacto na capacidade de um funcionário ser pontual. Se o filho do funcionário está doente, ele pode ter que levá-lo para outro local a fim de receber cuidados. Se a creche para crianças doentes for fora do padrão, pode tornar impossível que o funcionário chegue na hora. Você pode precisar resolver esse tipo de problema mudando o horário do funcionário. Fazer com que ele comece meia hora mais tarde pode resolver o problema. Vamos continuar com o exemplo do funcionário atrasado, porque ele acontece com tanta frequência que você vai acabar tendo de enfrentá-lo. A maior parte dos funcionários que está fazendo um trabalho satisfatório vai reagir positivamente ao que você diz. Você pode perceber que nos aproximadamente 10 dias seguintes, eles vão chegar no trabalho na hora. A essa altura, você pode estar se sentindo bem em relação ao seu sucesso em gerenciar pessoas. Você vai descobrir, porém, que quando a pressão diminui, o funcionário reformado pode começar a chegar atrasado outra vez. Você não pode adotar uma abordagem relaxada em relação a isso e supor que era apenas um conjunto incomum de circunstâncias. Todos os seus subordinados devem saber que você espera que eles cheguem na hora todos os dias. Na primeira vez que isso acontecer, depois de sua conversa inicial, você terá de conversar com um transgressor novamente. Esse não precisa ser um diálogo completo com a mesma duração e detalhes que o primeiro. Tudo o que você precisa fazer é reforçar o que disse anteriormente. Pode haver uma boa razão para os atrasos recentes e pode ser que a segunda conversa seja tudo o que é necessário. Se conseguir chegar ao ponto em que o funcionário está chegando no horário por aproximadamente 6 meses, você pode supor que mudou os padrões de trabalho daquela pessoa para não ter mais um problema sério.
Disciplina para um bom funcionário que ficou ruim. Vamos olhar para um estudo de caso passo a passo em relação ao uso do tempo do funcionário, que é tão desafiador em uma situação disciplinar de um funcionário quanto você pode encontrar. Kelly, uma de suas subordinadas diretas, fez treinamento executivo para sua firma de consultoria. Ela vai até onde estão os clientes e trabalha com gestores sêniores frente a frente, ajudando-os com suas habilidades de gerenciamento e dando conselhos sobre a implementação de projetos. Ela geralmente passa um dia por semana no local onde está o cliente por 1 ou 2 meses. Você sempre recebeu o melhor retorno dos clientes em relação a Kelly. Ela está sempre em alta demanda. Você a considera um dos melhores membros da sua equipe. Então as coisas mudam. Ela começa a receber feedback desses mesmos clientes e de novos, de que suas pausas curtas de 5 ou 10 minutos estavam se transformando em 1 hora ou mais, algumas vezes por dia. E essas pausas não eram durante o almoço. Depois de algumas semanas ouvindo esses comentários, você marca uma reunião com Kelly e conta a ela sobre as reclamações que está recebendo. Você explica que com isso faz com que ela e sua empresa não pareçam profissionais quando ela deixa um alto executivo esperando e que essas empresas clientes estão pagando muito dinheiro pelos seus serviços. Você também explica que os executivos organizaram seus dias em torno da presença dela lá. Kelly não acredita que está fazendo pausas tão longas e nega veemente isso. Você tenta abrir as portas para ela e fazer com que ela discuta qualquer coisa que a esteja aborrecendo, relacionado ao trabalho ou à vida pessoal. Mas ela continua a dizer que tudo está perfeito e que não pode imaginar estar fazendo pausas tão longas. Você decide por um plano de ação. Kelly vai notificar o cliente quando precisar de 5 ou 10 minutos. Ela é fumante. Olhar para o relógio, que horas são e que horas ela vai voltar. Você acha que o problema está resolvido, mas não está. Você continua a receber as mesmas reclamações dos clientes. Então você tem mais algumas sessões de disciplina com Kelly, que não levam a lugar nenhum. Você até sugere que Kelly visite um conselheiro externo, pago pela empresa, se ela quiser ou precisar conversar com alguém. Ela recusa a oferta. O mesmo comportamento continua. Você dá a ela uma última oportunidade para mudar. Você diz a ela que se receber mais uma reclamação de cliente sobre o mesmo assunto, ela vai ser dispensada. Você recebe várias vezes mais e Kelly é demitida. A situação que acabamos de descrever é séria e é vista por muitas pessoas como falta de habilidades gerenciais. Isto está errado. Nem todo problema de pessoal pode ser resolvido por boa vontade. No estudo de caso descrito aqui, você fez tudo o que podia para remendar a situação. Deu a Kelly todas as oportunidades para melhorar seu comportamento, para se abrir com você sobre quaisquer problemas que ela pudesse ter. Trabalhou em um plano para ser seguido por ela e lhe deu várias oportunidades para mudar de comportamento. Como nada do que você fez funcionou, a única solução que lhe restou foi arranjar alguém para substituí-la, por mais que ela, em algum momento, tivesse sido uma funcionária valiosa. Outros problemas. É provável que você tenha outros problemas de natureza semelhante, como pessoas passando tempo demais na internet, em atividades não relacionadas com o trabalho, atrasando-se repetidas vezes na volta do almoço ou simplesmente deixando de aparecer. Não é preciso dizer que você não é um feitor e todo mundo vai ter problemas em uma hora ou outra. O que é crítico é lidar com eficiência
com desobedientes crônicos que criam problemas gerenciais para você e para a organização. Um dos problemas mais desafiadores com os quais um gestor precisa lidar é a higiene pessoal. Por exemplo, suponha que você tem uma jovem em seu departamento que tem um odor corporal desagradável. Outros funcionários estão fazendo comentários maliciosos sobre ela. Pior ainda, eles a estão evitando. Isso é inaceitável, porque seu trabalho depende da comunicação frequente com ela durante o dia. Seu odor corporal se tornou uma questão de trabalho, portanto, você precisa lidar com ela. Em vez de fazer isso você mesmo, você pode decidir arranjar alguém nos recursos humanos para falar diretamente com a funcionária. A razão não é evitar uma situação difícil, mas poupar a mulher do embaraço toda vez que ela vir você, junto da infelicidade de ser constantemente lembrada da conversa desconfortável. Ao ter alguém dos recursos humanos conversando com ela, longe da área de trabalho, você pode solucionar o problema e também conseguir salvar uma funcionária satisfatória. Se o embaraço for grande demais em uma situação delicada como essa, você pode perder a funcionária. Uma ferramenta simples para melhorar o desempenho. Há uma ferramenta simples, mas efetiva, que pode ajudar você a dar a um funcionário problema uma compreensão clara do que ele precisa para melhorar seu desempenho. Quando as coisas não estão indo bem, é especialmente importante que haja clareza absoluta. Para obter o maior impacto, crie essa ferramenta enquanto você está tendo uma reunião cara a cara com um funcionário com um desempenho abaixo do esperado. A ferramenta exige apenas uma folha de papel em branco. Dobre a folha em 3, como se você fosse botá-la em um envelope, e em seguida desdobre. Desenhe uma linha horizontal em cada uma das 2 dobras. Você agora tem uma folha de papel dividida em 3 seções aproximadamente iguais. Explica ao funcionário que você está criando um plano de melhoria para ele. No alto da primeira seção, escreva pontos fortes. Intitule a seção intermediária de áreas para melhorias. E na seção inferior, objetivos. Então peça ao funcionário para ajudá-lo a preencher as 3 seções. Obviamente, você precisa ter uma boa ideia do que quer em cada seção, mas a informação do funcionário é fundamental e pode oferecer insights valiosos. Você está criando o plano com as informações do funcionário. É seu trabalho filtrar as sugestões apropriadas do funcionário. Se ele sugerir algo com o que você não concorde, use a sugestão dele para estimular uma conversa. Digamos que o funcionário diga que um dos seus pontos fortes é sua capacidade de trabalhar bem em um ambiente de equipe, mas você acredita que isso não é o caso. Você pode começar dizendo, por exemplo, agora conte-me por que você diz isso. A informação dele pode fazer com que você revise sua opinião, ou não. Se não for o caso, diga a ele que, com base em suas observações e feedback de alguns de seus colegas, você gostaria de incluir a capacidade de trabalhar bem em um ambiente de equipe nas áreas para melhorias. Mantenha um tom construtivo e enfatize que o objetivo do exercício é ajudá-lo a ter sucesso e que, para isso, ele precisa ter uma compreensão exata do que ainda tem de fazer. Com uma área para melhoria identificada, combinem um objetivo específico relacionado com essa questão para botar na seção de objetivos. Um exemplo pode ser obter uma nota de 3,5 ou mais em 5 avaliações anônimas dos colegas, feitas na conclusão de cada iniciativa de equipe. Cada objetivo deve ter uma data associada a ele para sua conquista. Mantenha os objetivos simples e claros, para que não haja espaço para mal-entendidos. Quantifique-os o máximo possível. Exemplos seriam uma taxa mínima de erros ou um número mínimo de dias perdidos.
Você frequentemente vai ver que o funcionário é muito mais duro consigo mesmo ao avaliar suas áreas para melhorias e relutante em identificar seus pontos fortes. Ele, de forma comum, também vai levantar tópicos que podem não ter ocorrido a você. Bem realizado, este processo pode ser construtivo e não ameaçador. Claro, a parte mais importante do exercício são os objetivos. Os objetivos dão ao funcionário um entendimento claro do que ele precisa alcançar dentro da janela de tempo combinada. Quando há concordância no plano, você e o funcionário assinam e datam no pé da página. Agora, dê ao funcionário uma cópia e combine data e hora específicas para vocês se encontrarem outra vez, a fim de avaliarem o progresso dele. Não dê mais que um mês até a reunião seguinte. Se a situação for particularmente urgente, tornem a se reunir antes. Você agora tornou sua vida muito mais fácil. Quando vocês se reunirem outra vez, vai ficar extremamente claro se o funcionário está melhorando. Avaliar os objetivos e desempenhos vai ser um processo franco. O ideal é que o funcionário tenha alcançado todos eles. Mesmo que isso tenha ocorrido, você ainda precisa passar pelo menos mais uma vez por esse processo para garantir que os membros da equipe permaneçam nos trilhos. Se ele alcançar todos os seus objetivos uma segunda vez, vale a pena passar pelo processo uma terceira vez. A diferença é que dessa vez, vocês provavelmente vão esperar mais para se reunirem de novo. Se o funcionário está melhorando, aumente o intervalo entre as reuniões. Se ele não está melhorando ou está piorando, reduza esse tempo. Se após alguns planos de melhoria atualizados e reuniões de acompanhamento você não estiver vendo progresso suficiente, seu caminho é claro. O funcionário evidenciou que suas habilidades não estão à altura da posição em que ele está. Por isso, essa é uma ferramenta poderosa. Usada de forma correta, ela deixa pouco espaço para mal-entendidos. Ou você tem um membro da equipe que está melhorando, ou um que precisa seguir para outra coisa. Isso também aumenta de forma significativa as chances de que o próprio funcionário veja a necessidade de tentar algo diferente, se seu desempenho não melhorou o suficiente. Técnicas disciplinares. Vamos supor que você tem uma funcionária extremamente satisfatória, cujo trabalho piora bruscamente. Não é preciso dizer que você está em uma comunicação contínua com ela sobre a piora. Você quer manter a funcionária, mas acha que suas palavras não estão sendo levadas a sério. Em uma situação como essa, você pode recomendar não dar aumento de salário para a funcionária naquele ano, com uma explicação completa das razões por estar fazendo isso. Informe a funcionária antecipadamente que, se seu trabalho não melhorar, não vai haver aumento de trabalho. Depois de fazer essa ameaça ou de afirmar essa possibilidade de ação, você deve ir até o fim para não perder credibilidade. E é exatamente quando você vai precisar usar o processo de planos de melhorias e entrevistas pessoais descritos acima. Essa técnica disciplinar que você pode usar é submeter a funcionária a uma avaliação de desempenho. Deixe claro que a piora no trabalho da pessoa precisa ser corrigida e que você quer dar a ela todas as oportunidades para corrigir isso. Você deve deixar perfeitamente claro que o novo nível abaixo do padrão de trabalho entregue é inadmissível. Submeter uma funcionária a um período de avaliação de desempenho deixa claro que o emprego dela está em risco e que o desempenho dela precisa melhorar. Novos funcionários em uma empresa quase sempre começam em períodos de experiência e avaliação alinhados a políticas padrão da empresa ou avaliados individualmente. Muitas empresas usam um período de experiência de 90 dias. Quando fazem um trabalho satisfatório, deixam um período de experiência e se tornam funcionários efetivados. Também é costume receber aumento modesto de salário em reconhecimento ao término satisfatório do curso de avaliação. Se o trabalho a essa altura não foi satisfatório, o funcionário deve ter sua demissão antecipada.
Mais uma vez, isso nunca pode ser visto como surpresa. Se for uma surpresa, você não fez um bom trabalho de comunicação com o funcionário. Agora está na hora de irmos para o capítulo 16. Ah, meu Deus, não consigo demitir ninguém. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima.